Olá, boa noite. Boa noite. Graça e paz. Shalom de Deus sobre a sua vida. Entramos uns minutinhos mais cedo, para dar tempo de todos a chegarem e entrar. Vamos nos reunindo aí, sentando à mesa. Convida seus amigos da rede. Isso, vamos entrando. Vai dando seu joinha aí, seu ok. Colocando aí quem que está chegando aí junto conosco para cultuar o nosso Deus. Nesse sábado, um sábado todo especial. É um sábado onde o Senhor tem uma palavra para nós e nos dá a oportunidade de nos reunir como seu povo, sua igreja, seus filhos, para adorar e cultuar o seu nome, né? Então que você prepare o seu coração, né? Jeremias fala que o nosso coração é uma terra, compara como uma terra, ela precisa ser uma terra fértil. Baixa o som para receber, né, a boa semente, a palavra do Senhor. Cadê o Léo? O Léo tá entrando aí, a Paula. Não deu cara ainda não. Vamos lá, Tiago. Seu amigo hoje que vai falar aqui, ó, Tiago. Tiago, como é que é a cidade dele? Valinhos. Valinhos. Tiago, se tiver em Valinhos aí, dá um ok aí pra nós aí, ó. Leandro quer mandar um oi pra você. Chama o Ferzão aí pra entrar, pra tá junto aí, dá um toque nele. Fernando Judeu, um abraço. Maria José. Vamos chegando. Cadê o Léozinho? Isso, vamos entrando. Vamos trazer o Léo aqui, Léo. Você não vai escapar não, né? Porque falou que queria ver o pai falar aqui. Próxima vez vou te trazer aqui junto aqui, tá? Ele que vai falar, pelo menos Shalom ele vai falar. Quer que o vovô fala o Shalom de Deus? Shalom de Deus para você, Léo, sobre a sua vida. Está aí com seus primos, né? O Guilherme, o Rafinha, né? Sua irmã Mariana. Boa noite, Maria José. Deus te abençoe, né? Cuida dessa turminha aí agora, enquanto nós estamos aqui, tá bom? Irmãos, nós temos algo para partilhar nessa noite e nós queremos te convidar a abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 10. Eu quero ler alguns textos, são necessários dentro do tema da mensagem dessa noite, algo que Deus colocou, né, no coração do Leandro, meu filho. Ele mora em Ribeirão, talvez você não conheça, e ele vai partilhar aqui algo que Deus ministrou no coração dele, né? E Deus falou para ele que é aquilo que eu já tenho ministrado aqui também, que nós não podemos apenas crer que Deus existe, saber que Ele existe, saber que Ele pode fazer. Eu preciso acreditar nisso e eu preciso ter um encontro com esse Deus. Eu preciso andar no que Ele fala, né? Na palavra dele, no que sai da boca dele, né? E nós fizemos o spoiler lá de manhã e publicamos lá. E o tema da mensagem está lá: eu vivo a palavra que sai da boca de Deus. Então eu quero ler esses textos. O primeiro que nós vamos ler é 1 Coríntios, capítulo 14, verso 10. 1 Coríntios 14, 10. Diz assim a palavra, uma palavra de Paulo, que ele escreveu para a igreja de Corinto, quando ele estava falando dos dons, ele estava falando da oração em línguas, ele estava falando das vozes. E ele escreve algo muito interessante. Ele diz assim: há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significado. Então, porque a voz, a palavra é que cria todas as coisas, né? Tudo é chamado à existência pela manifestação de uma voz, de uma palavra. E Paulo está dizendo que há muitos tipos de vozes e nenhuma sem sentido, nenhuma sem propósito.
A palavra de Deus, a que sai da boca de Deus, tem um propósito. Ele diz que ele lança a palavra dele e ela não volta vazia sem cumprir o que ele designou. Assim também as outras vozes. Você veja bem, eu e você, nós saímos, nós sentamos num restaurante, nós pedimos um cardápio, aquilo está só no papel, aquele prato, nós chamamos o garçom e nós olhamos o nome daquela comida e nós pedimos aquilo. Aquilo não existe. A partir do momento em que você chama a existência, que você deu o nome, aquilo vai ser produzido e vai vir a existir. Então essa é a voz. Então são muitas vozes. E todas elas têm um propósito, um sentido. Algumas é para tirar a gente do caminho, algumas é para levar a gente ao desespero, outras é para gerar medo, outras é para gerar tristeza, outras é para gerar alegria. Mas a voz que sai da boca de Deus é para gerar vida, vida eterna, né? Esperança, amor, certeza da salvação, certeza da nossa filiação em Deus. Amém? E essa palavra que sai da boca de Deus, eu quero ler mais alguns textos, você não precisa nem abrir. Jeremias, capítulo 1, verso 12, quando Deus chama Jeremias e ele diz assim, olha, eu sou muito jovem, eu não sei falar, e Deus chama ele a uma experiência ali, diz assim, e disse-me o Senhor, Jeremias, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Deus estava falando para Jeremias, não se preocupe, o que eu te falar vai acontecer, porque eu zelo, eu velo, eu tomo todo o cuidado, eu adubo, eu rego, eu vou fazer com que o que eu liberei, com o que saiu da minha boca, aconteça. E não volta para mim sem acontecer. Isaías 55:11, o profeta Isaías diz assim, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que se apraz e prosperará naquilo para que enviei. Então Deus libera uma palavra, ele tem o prazer de fazer isso, ela só tem coisas boas para produzir, ela vai gerar vida, prosperidade, e Deus diz que não volta sem cumprir o propósito. Então eu preciso crer nisso, né? Em Gênesis, capítulo 1, verso 3, ali no início da criação, quando a Bíblia narra, a terra estava vazia e sem forma. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Treva, não tinha, pura treva. E Deus abre a boca e diz assim, haja luz. E o texto diz que houve luz. Era Deus dizendo para as trevas, olha, se vira aí e gera luz. E ela obedeceu à voz do Criador e gerou luz. As trevas gerou luz, irmão. O que ele não pode fazer na minha vida e na sua vida, quando ele libera uma palavra e eu ando nessa palavra. Amém? Mas eu quero deixar algo para a gente firmar, né? E que eu vivo, o que sai da boca de Deus, foi o que Jesus, né, falou lá no deserto, quando ele foi levado pelo Espírito para ser tentado ali por Satanás. Em Mateus 4:4, Jesus respondendo a Satanás, ele diz assim, ele porém respondendo disse, ele quem? Jesus, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o que Jesus estava dizendo? A nossa vida, eu preciso de dinheiro, eu preciso de comida, eu preciso de exercício, eu estou no contexto do mundo, eu dependo às vezes de um decreto do governo para que as coisas caminhem e tudo, mas eu não vivo por isso, eu vivo pela palavra. Eu preciso comer essa palavra, a palavra que sai da boca de Deus, ela precisa ser uma chave na minha vida, que me guia, que me conduz, que me dá esperança, que me dá vida eterna, que me traz convicção, que aumenta a minha fé, que faz de mim uma melhor pessoa, que me torna de criatura em filho de Deus. É a palavra que sai da boca de Deus. E Jesus falou isso para o diabo ao ser tentado. Ele disse, olha, eu estou com fome, faz 40 dias, eu preciso da comida. Você está me oferecendo alimento, e você sabe que eu tenho poder até para transformar pedra em pão, mas nem só disso viverá o homem, mas sim da palavra que sai da boca de Deus. Amém, irmãos? Então, em cima dessa palavra, eu quero orar agora pela sua vida. Amém? Pai, nós estamos reunidos aqui para cultuar o teu nome, e a tua palavra, ela será ministrada, e que ela seja como um orvalho que regue cada coração, que ela caia em cada mente,
gerando transformação, mudança de vida, esperança, fé, e que seja como uma chave que vira as nossas vidas, que nos leva a um outro nível, a andar pela fé. A tua palavra diz que o justo viverá e andará pela fé, que nós possamos alcançar esse lugar em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Deus te abençoe. Vamos aqui conversar, é um bate-papo. O Leandro vai colocar algumas coisas, né, que Deus ministrou no coração dele. A gente vai interagir juntos aqui. Algumas coisas eu também quero completar e falar também dentro do que ele vai falar, né? Eu não sei tudo que está no coração dele, mas à medida que ele for falando, a gente pode ir partilhando junto e que você receba aí em nome de Jesus. Amém? Leandro? Amém. Eu quero reafirmar uma boa noite para todos aí, todos que me conhecem, às vezes de vir na igreja rapidamente, final de semana. A gente mora em Ribeirão Preto, já vai para 13 anos. Então eu sou casado com a Paula, tenho o Léo, tenho a Mariana, que são os meus filhos. E meu pai é Humberto, é o pastor Humberto, a pastora Raquel. E talvez você nunca me viu falar, assim, nunca eu quis tomando essa atitude de pedir para o meu pai, de querer pregar, de querer falar alguma coisa que antes do tempo. Eu creio que Deus ele tem me formado desde pequeno, desde da tenra idade, coisas que muita gente não pode saber, às vezes, da minha história. Para eu chegar até aqui, para eu estar falando bem hoje, tranquilo assim, foi uma caminhada que só meu pai e minha mãe, aqueles que estão mais perto de mim, que sabem, conhecem o que Deus pode fazer. E nesses dias meu pai teve o convite, foi na terça-feira, e ele falou para que eu viesse dar uma palavra, e eu fui orar para Deus e dizer que, continuando o que eu sempre fiz, que eu nunca quis exigir uma presença, falar só por ele ser pastor, que se fosse então que eu falasse dessa vez como um início, que Deus me desse uma palavra daquilo que ele queria realmente dizer com as pessoas que estariam vendo nesse dia. E foi numa quinta-feira, aí eu dormi e eu sonhei com essa palavra que falava que eu vivo a palavra que sai da boca de Deus. Deus dizia que ele quer que as pessoas vivam a palavra que sai da boca dele, porque muitas vezes a gente vive a vida do jeito que a gente foi se acostumando com o pai, com a mãe, com a cultura, né? Os costumes da terra, as decepções da vida, tudo que tem acontecido, ainda mais nesse momento desse coronavírus. Deus me dizia assim que nós, sendo cristãos já, que aceitamos a Jesus, que demos esse passo de fé, ou aqueles que ainda não fizeram, todos nós precisamos viver da palavra que sai da boca de Deus, a nosso respeito, da nossa criação, desde pequeno. Às vezes a gente não tem ideia qual que é o plano original que Deus me fez, o que saiu da boca de Deus a meu respeito quando ele estava me formando, quando ele pegava, me formava como um boneco mesmo. Deus disse que Deus ele criou o homem do pó e soprou depois a vida. Então ele teve palavras que ele disse sobre você, quem você seria no futuro. E eu creio que Deus ele está preocupado com aqueles que não se entregaram a vida para ele. E esse é um ótimo momento no mundo para você fazer isso. Mas isso é para o final, a gente vai falar mais. Mas aqueles que já estão na presença de Deus hoje, será que nós vivemos essa palavra que sai da boca de Deus? Será que quando dá uma notícia que aumentaram as mortes, que a economia está pior, será que a gente é mandado embora, aquele desespero? Será que a palavra que sai da boca de Deus para acalmar naqueles dias realmente está... eu estou conectado com Deus, ou é só uma religião que me sustenta de vez em quando, mas eu não tenho aquela firmeza da palavra que sai da boca de Deus para eu passar nesse ano, nos anos que passaram e até agora, né, no que tem vindo. Mas para eu viver essa palavra que sai da boca de Deus, eu preciso, a primeira coisa é acreditar em Deus. Eu preciso acreditar que Deus existe, pois como que eu vou saber o que ele quer falar, o que ele quer dizer, se eu não acredito? É o primeiro passo, né? Então a gente tem que dar a vida para ele, né? Então para ele comece a falar coisas a respeito da minha vida, da minha criação.
E talvez até hoje você pode estar vivendo, já parou para pensar, você por não ter feito isso, você pode estar vivendo uma vida paralela, tipo, ao que você quer viver, mas não o que Deus quis que você vivesse até hoje. E aqui eu queria que meu pai lesse aqui no versículo, no encontro de Paulo, quando a luz, né, brilha. Ele vai estar lendo aqui. Dentro dessa palavra, né, isso que o Leandro está colocando de acreditar em Deus, para mim acreditar em Deus, eu preciso o quê? Eu preciso ter um encontro com Ele. Sim. Né? Eu preciso encontrar com Ele, ele como uma pessoa, alguém que fala que eu não tenho dúvida que é Ele que está falando comigo, e esse encontro muda a minha história. E essa passagem em Atos 9, do 1 ao 6, eu não vou ler o versículo, eu quero só partilhar, que eu acho que fica mais pessoal, mais íntimo, mais direto no seu coração. Era Saulo, né? Ele era um homem muito culto, era um homem muito poderoso, muito influente em Roma, um homem que teve a sua infância, a sua adolescência ali aos pés de Gamaliel, aprendendo as escrituras, aprendendo a respeito de religião. Mas ele era um cidadão romano e ele queria fazer o bem para a sua nação. E Roma via que os cristãos eram um povo rebelde, era um povo que ameaçava o governo de Roma. E Paulo e Saulo, ainda Saulo, tomando as dores, querendo defender seu estado, querendo defender sua nacionalidade, ele perseguiu os cristãos. E nessa passagem de Atos 9, ele pede carta para o governador, ele quer sair em viagem com uma comitiva para prender os cristãos. Aqueles que estão falando contra o governo, aqueles que têm uma outra ideologia, no conceito de Roma e no conceito dele. Mas quando ele está a caminho de Damasco, ele vê uma grande luz, e o texto diz que ele cai com o rosto em terra. E ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele escuta aquilo, e ele pergunta: quem és tu, Senhor? Eu falo: sou Jesus, a quem você persegue. Então, quando ele perseguiu os cristãos, quem que ele estava perseguindo? É isso que Jesus estava falando. E aquilo impactou a vida de Saulo. E Jesus falou para ele, olha, seu nome vai ser Paulo, você vai ser um porta-voz, né, um evangelista para os confins da terra, para as nações ainda não alcançadas, e você vai entrar agora na cidade, você vai estar cego por 3 dias, eu vou enviar o profeta Ananias lá, ele vai orar com você, você vai recobrar a visão, e eu vou te encher do meu espírito, e você vai me servir. E Paulo levanta do chão, com aquela voz daquele encontro, a última visão dele foi aquele clarão de luz que ele viu, mas ele está cego. E ele pergunta para sua comitiva, ninguém viu nada, ninguém ouviu nada, foi uma experiência pessoal que ele teve. E assim acontece, ele entra na cidade, ele fica num lugar por 3 dias, ele está cego, Deus manda Ananias lá, né, o profeta Ananias. Ananias ora com ele recobra a visão, e ele então fica cheio do Espírito Santo, e o seu nome é mudado de Saulo para Paulo. E por quê? Porque ele teve um encontro, porque ele ouviu uma voz que saiu da boca de Deus, do próprio Cristo, dizendo assim: você está me perseguindo, e eu quero que você me sirva em vez de me perseguir. Então aquele homem, ele mudou tanto o seu futuro, ele mudou tanto o seu coração, a sua mente, que até o seu nome foi mudado. Ele era Saulo, ele passou a ser Paulo. Por quê? Porque ele teve um encontro com Jesus. E nós precisamos desse encontro. Sem esse encontro pessoal, íntimo, eu não acredito, porque eu ouço a voz de Deus na boca de outras pessoas. Outro vai falar em nome dele, mas quando eu tenho um encontro que ele fala comigo, a minha vida é transformada e eu me rendo. Amém? Então, pegando isso que meu pai está falando aqui, eu queria fazer uma pergunta para ele. O que fez ele acreditar em Deus de pequeno? Como que era a vida dele com o pai dele, com a minha avó? Como é que foi a criação? Como que foi a experiência dele de pequenininho com Deus? O que você acreditou pequeno ou não? Como que foi? Não, que é o seguinte, nós vivemos, né, a nossa infância numa geração, Leandro, às vezes nós nem partilhou isso ainda, aonde, vamos dizer, os valores do reino de Deus, os valores de Deus,
estava muito ainda enraizado na sociedade, nas famílias. Então, os basiladores de obediência, de fé, de conduta, de caráter, estava inserido nas famílias, estava inserido na escola, na ordem, estava inserido no Estado, no governo. Então parece que havia uma blindagem, né, que a gente não corria perigo e não precisava de Deus. As famílias. Por quê? Porque o pai ensinava sobre ética, sobre moral, que é o que a Bíblia ensina, sem ler a Bíblia. É algo que estava naquela sociedade, era muito presente, né? Então não tinha muita necessidade de ir na igreja. Não estou falando que isso é certo. Não tinha. Fazia a coisa certa sem saber, né? Por quê? Porque a criação era o seguinte: olha, isso é pecado, isso você não pode fazer, isso Deus não gosta. Então os pais falavam assim, sem frequentar a igreja, sem uma Bíblia aberta. Então tinha essa coisa. O pai ensinava sobre moral: ó, você não pode mentir, você não pode roubar, você não pode tirar nada que é do outro. Então a gente tinha uma blindagem. E outra coisa, você saía da sua casa, você ia na casa do amiguinho, era a mesma coisa. Você ia na casa do primo, era a mesma coisa. Você ia na casa do tio, era a mesma coisa. Você chegava na escola, os parâmetros eram o mesmo. Só que a modernidade foi andando, que não ficou assim mais. Hoje o que é verdade numa casa não é verdade na outra, não é a mesma verdade da escola, não é a mesma verdade do Estado. Então o homem hoje, moderno, ele precisa, se ele não tiver Deus, ele erra o alvo, ele erra o caminho. Então, por causa desse tempo que nós vivemos assim, a nossa conversão, né? Eu tive um encontro com Jesus, já tinha 34 anos. E sabe qual que foi, assim, o que veio no meu coração muito forte, na minha mente, uma dor, uma certa melancolia, uma tristeza? Foi o seguinte: de eu ter vivido 34 anos sem conhecer a palavra, sem conhecer Deus. Como que pode? Primeira vez que eu ouvi alguém ler a Bíblia, e eu me lembro disso, né? A pessoa pregou e leu a Bíblia, foi num encontro de casais, ele leu a Bíblia falando quando o povo saiu no Egito, que ficou 40 anos andando e que a roupa não envelheceu, o sapato cresceu no pé, não ficou nenhum doente. Eu, né, recém-formado numa faculdade, cheio da razão, cheio da cultura desse mundo, eu falei assim: isso é conversa de carrocinha, isso não está nem escrito lá, é a invenção desse homem. Mas quando foi na outra semana, eu falei: eu vou comprar uma Bíblia. Perguntei qual que era que ele tinha, que eu quero ver se isso está escrito. Quando eu li e vi que aquilo realmente estava escrito, é que surgiu esse questionamento: como eu fiquei 34 anos, cresci, fiz faculdade, fui na escola, fui alfabetizado, tenho um diploma, e eu não sabia dessas coisas, nunca ninguém me falou sobre isso. Como eu perdi isso, como isso não foi me oferecido, me dado. É que aquela geração, nossos pais, não recebeu dos pais deles, que não recebeu dos avós. Por quê? Porque o mundo ainda estava muito vivendo numa ética moral que trazia uma certa blindagem para a sociedade, para a família. O divórcio era pecado, a separação era pecado, né? Não é hoje como é banalizado: todo mundo faz o que quer, o filho obedecia. O pai olhava para um filho, ele já sabia o que o pai queria. O pai falava: olha, é hora de dormir. Mas não estou com sono. Não, nem respondia. Hora de dormir, hora de dormir. Por quê? Porque ainda estava muito blindado. Parece que aquela cultura do céu que a gente encontra na palavra hoje, ela já estava naquela sociedade. A própria sociedade, né? O ladrão naquele tempo, para roubar, ele só roubava de noite, depois dele saber que a casa estava vazia, que não tinha perigo de ser preso, que o dono não ia voltar. Hoje, o cara rouba você na luz do dia, no farol, no meio de todo mundo. Então, aquela blindagem, né? Hoje eu entendo que era uma própria roupagem que o próprio Deus deu para aquela sociedade, para aquela família, que precisava desbravar, que precisava conquistar, que as famílias, os pais tinham 6, 8, 10 filhos, e que ele não ia ter condição de ir para a igreja, não tinha condição às vezes de ler a Bíblia. Então Deus já colocou o céu naquela sociedade, naquela família. E a gente ia recebendo isso de uma forma natural, como se não fosse nem na Bíblia e nem de Deus, mas era. Hoje eu entendo. Então, mas hoje
hoje com a modernidade, se nós não tivermos a igreja, se nós não tivermos o culto doméstico, se nós não tivermos essa palavra, e isso ser ministrado em nós, porque nós ficamos uma geração muito ocupada de trabalho, ocupada de lazer, ocupada de fantasia, ocupada de coisas para realizar, ocupada de sonhos, e que os valores foram tirados, né? E eu vejo isso quando Salomão escreveu assim para nós, a minha geração, e para a geração do meu filho: não retire os marcos antigos dos seus pais. Por quê? Porque nossos pais tinham uns marcos que eles diziam assim para você, para mim: ó, filho, você vai até aqui, chegou aqui, você volta para trás. E a gente obedecia. Aí a gente foi lá e tirou o marco. Hoje deixa a criança fazer o que quiser. E hoje eu preciso da palavra, hoje eu preciso de Deus, mais do que naquela época. Então essa foi a experiência, e eu estou compartilhando aqui. Eu sei que é a história de muitos da minha geração, e você sabe do que eu estou falando. Eles não viveram isso, mas a gente viveu numa sociedade, seja ela política, seja ela econômica, seja ela governamental, seja ela familiar, seja ela a nível de cidade, de estado, que ela tinha, parece que uma blindagem ética e moral. A gente vivia com os balizadores, né, de ordem, de progresso, de obediência, do que pode e do que não pode. Havia um discernimento entre o certo e o errado. Agora hoje, Leandro, nós vivemos assim: o certo é errado e o errado é certo. Então hoje o homem sem Deus, ele vai errar o caminho. Hoje a sociedade sem Deus, ela vai afundar, ela vai para o caos. Hoje nós precisamos da presença manifesta de Deus. Amém? E continuando isso que o meu pai falou aqui, não sei se você já parou para pensar que aquela palavra, quando diz você aceitou Jesus, fica até um jargão meio de um cara crente que fica sempre te perguntando: aceita Jesus, aceitou Jesus. Mas na verdade é que muitas vezes a gente conhece a Jesus. Até comentava com meu pai hoje de uma pessoa famosa que você vê sempre, um jogador de futebol, igual o Neymar. Você conhece ele, todo mundo fala dele, mas você não tem um convívio diário com ele. Você só pensa nas festas que ele faz, no dinheiro que ele gasta, mas você não convive no dia a dia com aquela pessoa ali. E muitas pessoas estão no mundo hoje com essa imagem do Jesus artificial, de longe, o menino Jesus. Mas o menino Jesus, ele cresceu, ele veio com uma proposta de salvar o mundo, para levar para a eternidade, para o reino. E a gente não se aprofunda, porque esse aceitar a Jesus, aceitar o reino de Deus e aceitar a mudança que ele quer fazer dentro de nós. Não é só uma palavra, quando confundem-se dizer eu aceito com eu conheço. Como eu vejo Jesus como se fosse um motorista de um carro particular que ele quer te entregar na sua vida. Imagina Jesus agora vestido como motorista, e essa vida de aceitar ele é você entrar dentro desse carro para ele te levar para os caminhos. Ele que é o guia, ele que vai dirigir. Que vai dirigir, mas o que nós falamos? Não, eu não quero ir. Eu quero o carro. Eu não quero nesse carro, às vezes nem quero ir no carro, quero pegar minha bicicleta aqui, meu caminho virar para trás. Ou eu quero o carro para mim mesmo guiar, né? Sim, guiar. E aí que nós entramos nos desertos, às vezes nas frustrações da vida. Muitos que não aceitaram entrar estão vivendo essa vida paralela. Como eu disse, que às vezes Deus, a vida do meu pai, por exemplo, Deus nunca imaginava que ele seria pastor. Nunca imaginei, minha mãe, eu, a Andresa de pequeno, e ele trabalhava como empresário, ele trabalhava na fábrica como diretor. E a mudança que Deus fez nele foi através desse aceitar a Jesus, a Cristo. Senão ele teria ficado até hoje, lá naquela época, como o Jesus só de passagem, que passa no carro, mas não de para. Ouvir falar, né? De ouvir falar. Exatamente. É isso mesmo, né? A gente ouve falar de Jesus. Agora, você ouve falar do Neymar, por exemplo, que ele deu aqui, é muito bom, mas a gente só vê o glamour dele. Mas a gente nunca sentou, nunca entrou na casa dele, não conhece a intimidade, não sabe os medos que ele tem, não sabe nada.
Ah, mas você conhece? Conheço. Você conhece Jesus? Conheço. Sim. Né? Mas eu preciso o quê? Eu preciso, para mim conhecer Jesus, eu preciso aceitá-lo na minha vida. O exemplo que ele deu é fantástico. Ele quer nos guiar. Sim. Por isso ele diz assim, eu sou o caminho. Um caminho que está pronto. Ele que me convida para andar nesse caminho. E eu fico tentando descobrir um Jesus para ele vir e abençoar o caminho que eu criei e que eu quero andar. Não, o convite dele é para mim andar nele. Nele, o caminho é uma pessoa. Né? Então ele diz assim, ó, anda comigo, anda seguindo as minhas pegadas, que não tem erro. Mas não, eu quero que ele venha e abençoe o meu caminho. E ele diz assim para você assim, mas esses caminhos seus, no final dele é caminho de morte. Não, mas eu quero aqui, você me abençoa aqui. Não, anda aqui comigo. Aqui é caminho de vida eterna. Segue as minhas pegadas. Então eu preciso conhecer esse Jesus. E aproveitando o que meu pai está dizendo agora, a gente tem muitos conhecidos, às vezes que não são da igreja, que são parentes, às vezes a minha avó que está vendo, primos. Você já pensou em um dia conversar com meu pai para ele explicar por que ele tomou essa atitude de mudar a vida dele de empresário para buscar a Deus, para servir? Que nós não pregamos uma religião, nós pregamos um Jesus, um Deus vivo, um Deus que está no céu agora, que a Bíblia fala que Jesus está sentado ao lado do Pai. Então, ele intercede por nós, né? Intercede por nós diretamente. Somente a gente usufruir disso, mas para usufruir disso a gente tem que aceitar, viver nos moldes dele. E para isso é muito difícil, porque Deus fala para você tomar a sua cruz, né? Então, Leandro, mas assim, você tocou num ponto aí muito importante. O que me abalou, porque eu tinha um diploma na mão, eu tinha um salário bom, eu tinha um cargo de diretor muito bom lá no Grupo Sândalo e tal. Mas o que acontece? Quando eu ouvia falar, né, igual você falou aí, precisa aceitar Jesus. Não, mas eu já tenho, eu creio, Jesus é o Filho de Deus, eu conhecia dos filmes, conhecia tudo. Mas quando eu li na Bíblia que eu comprei, João 1,12, estava escrito assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eu usei a minha mente racional e fiquei chocado. Eu fui perguntar para um pastor, eu fui perguntar para uma pessoa que já mais madura na fé, eu falei, me explica isso aqui, porque isso aqui me deu um nó na minha cabeça. Se eu aceitei Jesus, agora eu me torno filho de Deus. Então o que eu era antes? Aí o pastor me explicou, falou, olha, a visão de Deus, a Bíblia, Deus criou o homem, pegou o barro, soprou do seu espírito, o homem pecou, o homem ficou no seu autogoverno, na sua vontade, e o homem sem Jesus, antes de Jesus, ele é criatura de Deus. É uma criatura. Todos foram criados à sua imagem e semelhança. Com inteligência, com capacidade, nós vamos produzir, nós vamos realizar, mas nós vamos morrer. Uma morte eterna. Aí, o que ele diz é o seguinte, que todos quantos o receberem como Senhor e Salvador, né, recebe junto o poder de se tornar filho de Deus. Para quem? Para aquele que crê no nome de Jesus. E isso me fez ter desejo, uma sede, e eu entendi na razão, na mente inteligível, que eu não queria ser mais criatura, eu queria ser filho. Se você pode ser filho, filho entra na casa do pai, põe o pé no sofá, abre a geladeira, pai, eu estou precisando de dinheiro, pai, paga essa conta para mim. Eu queria essa intimidade. E eu só consigo esses benefícios se eu me tornar filho. E só tem um jeito de se tornar filho. Eu preciso receber Jesus como meu único e suficiente Salvador. Senão eu sou criatura de Deus. Eu não sou filho de Deus. João 1,12. Mas a todos, não é o Humberto, não é o Leandro, não é o João, não é a Raquel, não é a Maria. A todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Entende, irmão? É a palavra que saiu da boca de Deus. O próprio Pai dizendo, quando você aceita Jesus, você se torna irmão de Jesus e você tem direito à paternidade do Deus, do Criador, do Pai. A sua identidade é restaurada de filho, que se perdeu no pecado original de Adão.
né? Porque Deus criou o homem ali, Deus era pai. Se você ler a genealogia, em Mateus 1, vai falar que Deus era pai, né, de Adão. Mas ele recusou a paternidade, e quando ele foi expulso, ele criou um Deus. Ele saiu debaixo da paternidade. Agora Jesus vem em carne e para nos transformar de volta ao paraíso, nos tornando filho de Deus. E Deus ele quer nos transformar de dentro para fora. Exatamente. Para acontecer essa mudança, desse aceitar, não é fácil. Você tem que, Deus ele vai se apresentar frente a você para você pagar um preço de mudança, um preço de não continuar mais do jeito que você quer. Se você está triste, está sem saída, não sabe o que fazer, você vai tomar o passo de se render para Ele. As situações da vida elas vão te levar a você se render para Ele. Deus ele disse que todos vão ter oportunidade de aceitar Ele, mas aceitar a forma que Ele quer que nós vivamos, não a forma que nós queremos conduzir a que Ele faça para nós, satisfaça nosso desejo da forma que aleatória, do sonho aqui dentro meu próprio. E aqui, Leandro, acontece o seguinte, você falou da necessidade, né? A pessoa está com uma enfermidade, ou está com estresse, está com medo, tal. Então ela aceita. Mas esse aceitar, e aceita ele como suficiente salvador, é metade do caminho. Agora, você foi aceito como filho, mas você é um bebê. Agora você precisa aceitar ele na outra parte, que é Jesus como Senhor. Senhor é aquele que governa, aquele que vai dizer, olha, faça assim, eu te chamei para isso, você foi criado para isso, e foi o que aconteceu na minha história. Olha, você não foi gerado e criado para ser um administrador de empresa. Você estudou, você formou para isso, mas eu quero que você pastoreie as minhas ovelhas. E se você entende que ele deixa ele ser Senhor, você vai obedecer. Só falar, muito importante que meu pai disse agora, porque ele só teve essa pergunta de Deus, na verdade ele descobriu isso quando ele aceitou a viver dessa forma, de entrar nesse carro. Como falamos, leva para o caminho que o Senhor quiser levar. Eu mesmo não entendia, falei, por que meu pai está largando da empresa, está largando um diploma, né? Um diploma. As pessoas, às vezes... para ser perseguido, para ganhar pouco, para viver da fé. Sim. Né? A religião que às vezes você vê, que muitas televisões têm poder, às vezes não, é uma mentira, às vezes não é a verdade que Deus ele quer mostrar na real simplicidade do Evangelho. A vida não vai ser mil maravilhas, você não vai tudo dar certo. Tem muitas pessoas, ideologistas que dizem, vem para Deus, os seus problemas acabou, tudo tá certo agora. Você vai ficar rico, vai ficar doente. Você tem uma casa, você vai ter 5. E as pessoas acreditam nisso e entram nessa ideia de uma troca, uma barganha com Deus. A minha vida é muito boa, mas eu vou fazer esse sacrifício porque aí eu vou ter essas coisas a mais. Mas Deus não está falando disso. Está falando do sacrifício para a vida eterna, para a vida de morar uma eternidade. Essa coroa, né? Com Deus. Às vezes a gente gasta aqui 70, 80 anos, no máximo 90, buscando coisas que vão ficar aqui na terra e para dar o melhor para os nossos filhos de herança. Mas a gente não para pensar que o tempo é tão rápido. Você já parou para pensar o tanto que o tempo está passando rápido e o tanto que a sua idade vai passando rápido? E será que o principal objetivo que Deus nos criou não é o fim, é morrer e acabar tudo? Deus está nos preparando para a eternidade. Como diz lá na oração, que venha o reino de Deus, se manifeste na terra como é no céu. Então há um reino. Eu brinco com o Leonardo, meu filho, para explicar para ele que o reino de Deus é semelhante, tipo, quem gosta de filme, tipo o filme do Thor lá, a cidade de Asgard. Deus é um Deus que reina, Jesus é o filho ali de um governo. Deus ele nunca criou uma religião, ele não criou uma religião cheia de conceitos, de dogmas e de regras. Ele criou um reinado com filhos, como pai, e nós somos como família. E nesse tempo dessa doença no mundo, Deus está nos trazendo como família para ficar em casa, para ver o que tem valor na vida. A igreja verdadeira é você pai, você mãe, você filho, você pessoa, filhos, né? Você pessoa, gente. Não são paredes, não são templos. É porque o Espírito Santo mora na gente, né? Isso, na vinda de Jesus ele veio para quebrar. O véu foi rasgado e hoje ele mora dentro de nós. A Bíblia, a palavra diz, né?
Amém? Amém. Uma outra coisa que nós queremos partilhar aqui, ainda não temos um tempinho, nós temos dentro do que o Leandro falou de 70, 80, 90 anos, eu quero fechar num item aqui, que até foi o Leandro quem Deus deu para ele, né? A vida não é uma corrida de 100 metros. Sabe que você tem aquele desespero, porque o corredor de 100 metros, ele se especializa naquilo, porque ele tem um tiro de uma largada muito forte, sim, mas ele corre uma extensão só dessa. Mas a vida é muito mais do que 100 metros. A vida é uma jornada. Então, eu não posso apostar todas as minhas fichas só para ter essa explosão. Eu tenho que ter perseverança, eu tenho que ter, sabe, dependência de Deus, eu dependo do que Deus fala, do que Deus governa, de uma revelação. Então, o Leandro pode falar a respeito disso, porque Deus deu para ele, né? A vida não é uma corrida de 100 metros. Então, na verdade, isso é uma frase que eu li, não sei na onde, um mês atrás, e eu comecei a refletir bastante nessa frase, que às vezes a gente está correndo com toda aquela vontade, aquele gás, para ser alguma coisa, para ter alguma coisa. E Deus, ele não quer um dia que a gente partir dessa terra, perguntar o que você teve, o que você foi, qual faculdade você teve. Não, ele vai perguntar, ele vai ver o seu coração. Se você cumpriu o propósito dele, né? Seu coração, se estava nele, apesar de você não ter tido o carro que você queria, a casa que você queria, a viagem que você queria, nada. Ele vai te perguntar e vai querer saber se você falou com paixão daquele encontro que você teve, como meu pai teve aqui. Às vezes você pergunta por que o cristão, aquele jargão, o crente, por que ele vive falando tanto de Deus, tanto de Jesus, tanto. É porque a gente descobriu um Jesus vivo, real, e que ele fala, responde, que ele não é surdo. Você tem um governo, um reino sobre você agora, né? Que ele responde, que ele vê, que ele é real. Então, quando nós descobrimos que Deus é vivo, que ele não passa a ser mais aquele Deus distante que a gente só lembra de Jesus, às vezes, na Páscoa e no Natal, no final do ano, com Jesus o menino. Jesus não quer isso. Quando você que está me ouvindo aqui, você às vezes que não é cristão ainda, os familiares, tire um tempo, busque depois desse tempo do meu pai e a minha mãe, vem saber mais da nossa história, se tem curiosidade de saber por que a gente vive, que busca esse Deus tão poderoso. E Deus ele vai causar essa fome em você, ele vai buscar esse espaço que ele tá cavando na vida de cada um aqui. Eu vejo as pessoas estão com sede hoje, sede de respostas para esse tempo. Você só vai ter essas respostas, essa sede sanada no próprio Deus, no próprio Jesus, Salvador e Senhor, e não no Jesus criança, menino. Amém? Amém. Irmão, só para a gente ilustrar tudo isso, né, alguns historiadores, eu não posso aqui afirmar, né, se a medida está correta, né, cada um, mas os historiadores, principalmente Flávio José, ele cita, ele diz que a terra prometida, né, a saída do Egito até Canaã, a extensão era mais ou menos, né, 200 quilômetros. Né? 200 quilômetros, você vai em Ribeirão em volta, deu 200 quilômetros. Né, do ponto da sua cidade, né, de Trevo a Trevo 84, mais o que você anda, 200 quilômetros de volta. Muito perto. Muito perto. Você faz isso, se você for lá e voltar, numa hora e meia. Né? Se você for de pé, sei lá, uma semana. E é o que era mesmo. Mas sabe quanto que o povo demorou para chegar lá? 40 anos. A Bíblia diz que a pé a jornada seria de 11 dias. Esses 200 quilômetros. Andando média aí de 18, 20 quilômetros por dia a pé, com a carga, levando, né, mulheres, crianças. Então é plausível realmente, né, que seja essa quilometragem. Mas eles demoraram 40 anos por causa da murmuração, porque queria viver na regra, porque queria viver, né? Deus chamou eles para subir a montanha para ouvir Deus falar com eles. Eles ficaram com medo, falaram: não, Moisés, sobe lá, você ouve e fala para nós. O homem parece que tem medo de Deus. Irmão, Deus é pai. Deus, ele quer você como filho. Ele quer te pegar no colo e dizer para você assim: olha, filho, que saudade. O que você precisa? Eu te criei e o meu propósito de sua vida é esse. Sabe? Por isso que ele é Salvador e Senhor. Então, esse é Jesus. E
Nós queremos encerrar aqui, né, antes da gente orar, e algo que isso que nós vamos ler aqui, isso foi falado, eu ouvi, né, pelo menos eu ouvi a primeira vez, pelo pastor Márcio Valadão, né, da Igreja Lagoinha de Belo Horizonte. E ele tem uma voz muito mansa, ele tem um coração pacificador, aquele homem, e ele fala com muita graça, com muito amor. Aquele homem tomou, né, o primeiro dia que eu ouvi, ele tomou a Bíblia na mão, né, e ele pôs ela assim no peito, como se fosse a coisa mais preciosa, e ele disse assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Isso vem de encontro ao tema dessa noite, né, da palavra que Deus deu para o Leandro. Eu vivo a palavra que sai da boca de Deus. É isso que o pastor estava falando. É isso que o pastor Márcio Valadão estava falando. Eu vivo, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou? Filho, herdeiro, cidadão do céu, que vou passar a eternidade com Ele, sabe? Que mesmo que eu morra, eu vou viver. É isso que a Bíblia fala. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, sabe? A Bíblia diz que o meu pai é dono do ouro e da prata, é o criador do mundo. Eu sou o quê? Se eu sou o herdeiro dele? Depois, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Tudo que a Bíblia diz que eu posso, irmão, está à minha disposição. A Bíblia tem mais de 3.400 promessas, todas elas já decretadas ao meu alcance, só que eu preciso conhecer. Por exemplo, adianta você ser herdeiro, se alguém chegar para você e dizer assim, ó, ser herdeiro do Kennedy, o que você vai fazer no outro dia? Você vai viajar, você vai arrumar dinheiro emprestado, você vai lá, se ele já morreu, você vai nos advogados, você vai querer saber qual que é o valor da sua herança, o que você tem que fazer para tomar posse, o que você tem que fazer para adquirir aquilo. A mesma coisa na palavra, no reino. Nós estávamos nesse mundo e veio um reino, Jesus trouxe um reino e diz, olha, vocês são herdeiros. Mas sou herdeiro do quê? E se eu não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, eu não entro. Eu entro, eu começo a descobrir qual a minha herança. A minha herança, de que eu tenho direito. Você entende isso? Então, por isso que esse homem... Meu pai diz aqui, só cortando, se a gente não apropria disso, desse Jesus, desse Deus verdadeiro como herança, a gente fica vendo um Deus distante, que não faz nada por nós. Um Deus tão longe, que nós lembramos dele só através de homenagens e de religiosidade, mais nada. A humanidade, muitos veem Deus em determinada situação como mal, como um tirano. Por que tanto sofrimento no mundo? Por que tanta morte? Por que essa epidemia, se ele é tão poderoso? Por que isso? Por que isso aconteceu na minha vida? É porque você não conhece Deus, irmão. Você precisa conhecer esse Deus, sabe? O poder dele, o propósito dele, o plano dele. Ele não muda, ele é imutável, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe tudo, ele conhece tudo e ele pode tudo. Jesus falou, né? O Paulo escreveu, Abraão falou da fé, diz que o que é impossível para o homem é possível para Deus. Sabe? O apóstolo Paulo, esse homem que nós falamos que teve esse encontro, ele recebeu um espinho na carne, que ele recebeu perseguição, ele foi preso injustamente, ele foi perseguido, agora por defender os cristãos, por pregar esse evangelho, por ser portador da boa notícia, por ter tido esse encontro com Jesus, a vida dele virou de ponta cabeça. Mas sabe o que ele disse? Ele disse assim, olha, para mim morrer é lucro, porque se eu morrer, eu vou morar com ele. Enquanto eu estou aqui, ele está comigo. E para mim basta. Por causa de um encontro real e verdadeiro. Imagina você, a vida de Paulo, eu queria que você pensasse nisso. Você, na sua racionalidade, no seu treinamento, na sua instrução que você recebeu de vida, você está defendendo o seu governador, o seu estado, e você está prendendo todos os baderneiros, aquilo que você acha que está errado. E de repente, você vê uma luz e ouve uma voz. Olha, você está errado. Isso que você está perseguindo, sou eu que você me persegue. Porque eu estou neles. Eles são cristãos, eles são agora meus irmãos. Né? Eu vim, eles me receberam. Você está errado, Saulo. E Saulo, então,
né? Primeiro fica cego, para depois recobrar a visão. Porque ali cego ele viu Jesus, e com a visão ele não via Jesus. Sabe? Olha a loucura do céu, irmão. Então, nós precisamos desse encontro. Amém? Quer encerrar com alguma coisa, filho? Só nesse tempo que a gente vive hoje de uma coisa imediata de se tornar bem-sucedido, rico. Hoje já não basta você nem ser bem-sucedido, você tem que ser milionário. Hoje você vê, o que mais você vê no Instagram, no Facebook, são 5 passos para isso, 5 passos para aquilo, mas ninguém está falando de um reino de Deus, de uma terra que em breves anos de vida nosso, não é o que a gente vai levar nada disso aqui. Não que esteja errado, é legal, é bom, mas se você entra nessa ideia, desse pensamento, aquilo vai te martirizar tanto que você vai ficar só pensando naquilo. Como que eu posso melhorar? Como que eu posso ganhar mais dinheiro? Como que eu posso deixar para o meu filho mais coisas? E aproveitando aqui, eu estava refletindo que eu queria falar para o meu pai, para ficar gravado aqui, de toda a nossa história, você que conhece às vezes parente, perto, tudo que ele deixou, a carreira dele, que a gente tinha na época lá, aquela chácara bonita, gostosa, que a gente usufruía dela, foi um tempo gostoso, bom, mas que ela não existe mais. E eu não sou triste porque não tem ela mais. Porque dizer para meu pai aqui que, de exemplo da minha vida, o que ele deu, que eu agradeço, é de ter me mostrado o caminho de Deus, da salvação e desse Jesus que me tirou do buraco que eu estava. E dizer para você, pai, que muitas pessoas, elas buscam ter um filho, e pedem para Deus e casam, mas quero dizer que eu te agradeço, nunca disse isso, que você foi e me escolheu, você foi lá. Amém. E me buscou, e você disse, eu quero ele porque você me escolheu. Amém. Eu não foi um filho que você quis, apareceu do nada, você poderia, você e minha mãe não querer, me escolhido, não me querido. E é isso que Deus, ele quer dizer para você nessa noite, essa paternidade, que ele te escolheu, ele veio te buscar. Mas se você não entrar nesse carro, que Jesus abre a porta como motorista, para ele te guiar para os seus sonhos, para guiar para a sua vida, você vai ficar vendo uma vida de sentido, de propósito, né? Você vai ficar vendo Jesus distante, só no Natal e só na Páscoa, mas você não vai ter uma mudança real. E continuando isso, eu te agradeço por esse tesouro. E esse tesouro, Deus fala que a Bíblia é um tesouro, são palavras aqui dentro, contidas aqui, que você só vai descobrir se você entregar a vida para Ele. E meu pai e minha mãe têm feito isso a vida inteira comigo, com a Andresa. Às vezes você não conhece toda a história para eu chegar e estar falando aqui hoje. Você não conhece como foi o caminho, uns conhecem, outros não conhecem. Mas o principal é se entregar a vida para Deus, se render. Deus, nesse tempo, você não está percebendo que Ele quer que o mundo se renda através de uma doença, sei lá de onde veio, como foi feito, muitos estão debatendo, mas é uma palavra de Deus para que haja um rendimento das vidas, porque tudo vem de tudo ao contrário do que eu disse há pouco agora, que você pode, você consegue, você pode multiplicar seu patrimônio. Isso é bem legal, é muito bom, a gente teve a chácara, é gostoso demais, mas isso não é o que faz a falta nas nossas vidas, não é o essencial que nos deixa viver triste por não ter aquilo mais. Talvez a gente possa ter de novo, e vamos ter, Deus pode dar, mas eu quero dizer para você que a vida não é baseada em você ser e ter, não é um diploma, não é uma carreira maravilhosa. Para as pessoas nesse mundo faz toda a diferença, eles vão te aplaudir de pé, vão dizer que você é o melhor, que você consegue. Só que naquele dia que nós partimos daqui e chegarmos diante de Deus, Ele não vai perguntar do seu diploma, não vai perguntar das casas que você sua tem, conta no banco, dos carros que você andou, não. Seu patrimônio. Para dizer mais, você vai sentir que você não vai precisar falar nada. Ele vai te abraçar, só isso, e Ele vai dizer, entra no gozo do seu Senhor, entra na eternidade, que é esse reino dos céus, que é onde tem coisas maravilhosas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus planejou, projetou para nós, o que a Bíblia diz. Então, é isso que eu queria
dizer aqui pro meu pai para ficar gravado que se Amém. algum momento ele sentiu que não deu tudo aquilo que a gente perdeu, alguma coisa de chácara, de posse, isso não faz falta nenhuma para mim. E todo esse tempo que a gente passa às vezes correndo aqui, correndo atrás do vento, isso não vai significar nada no final, porque vai ser um tempo passageiro, vai ser um tempo às vezes vivido com custo, bastante despesas, mas é igual o seu filho pequeno, ele não vai lembrar do presente caro que você deu para ele, quanto custou, ele vai lembrar daquela quando você brincou, a sua presença, aquela viagem na praia, aquela risada, aquele lugar. Se você não viajar, não importa, no chão da sua casa, ele vai lembrar só disso. Você brincou com ele, né? Soltou pipa com ele, andou de bicicleta, mas ele não vai lembrar do tênis de marca que você deu. Verdade. Eu quero deixar aqui, para encerrar, uma palavra pastoral para nós, né? Para essa noite. Eu entendo, irmãos, que é o seguinte, e estou falando para toda a humanidade, né? Todo ser humano. Deus, quando ele fez o boneco de barro, igual o Leandro citou, e soprou do seu espírito, ele deixou um espaço dentro de nós, um vazio, como se fosse um quebra-cabeça. E a peça que completa, que traz plenitude, realização, descanso, né? Convicção, certeza da eternidade, é Ele, a presença dele. E nós nascemos e aquele buraco está lá e a gente vai preenchendo com o diploma, a gente vai preenchendo com a carreira, a gente vai preenchendo com o dinheiro, com o lazer, com a recreação, mas o vazio continua. Porque nada, aquele buraco, só Deus pode preencher. Só Jesus. E se você não deixar ele, você vai correr, você vai suar, você vai desesperar, uma hora dá certo, outra hora dá errado, você põe terra, você tira terra, você põe dinheiro, tira dinheiro, você constrói, você põe chácara, você põe casa de praia. No momento parece que preencheu. Bastou um pouquinho, o buraco continua, porque aquele buraco, aquele vazio, só Deus pode preencher. Ele deixou isso próprio, porque Ele nos criou a imagem e semelhança dEle, e Ele nos quer para Ele, como filho, como família. Então, nada preenche, irmão, nada. Pode parecer que sim, tem hora que na hora que está tudo bem, mas de repente, por que a gente conquista algo? Primeiro mês, que maravilha, né? Você brinca com aquilo, se enche com aquilo. Depois começa a cair na rotina, já ficou vazio de novo, porque esse espaço é dele. A gente precisa de fazer algo maior para preencher o espaço. Cada vez maior, né? Maior. E você cansa mais, você gasta mais tempo, você perde mais coisa, pisa mais nas pessoas. E quem diz isso é a mídia, a televisão, a sociedade. O marketing. Ela é um marketing que você tem que ter sempre o carro do ano. Para preencher isso. Sempre uma casa maior, sempre as melhores viagens, porque senão você não venceu, você não é ninguém. Isso é um engano. E pessoas que não conseguem, às vezes, chegar nesse patamar, é as pessoas que se sentem depressivas, tristes e não se entregam para Deus, porque ela quer tentar de toda maneira fazer aquilo. Não que seja errado, é muito bom, mas se Deus for o primeiro, que Deus seja o primeiro dessa lista, se tudo isso não tiver mais, igual eu falei, exemplo dos bens, da chácara, se isso for a tristeza, a angústia das nossas de lembrança, onde está o nosso coração? Será que está nas coisas dessa terra ou está um Deus vivo que ele se negou? Deus era um rei do mundo. Jesus ele deixou toda a majestade dele e veio como carpinteiro. Ele veio humilde. Então toda a glória que ele tinha, ele se desprendeu. Você imagina o que Deus tem, se ele é o dono do mundo, do ouro, da prata, que não vai ser aqui nessa vida, muitas vezes, que Deus diz que a traça, que a ferrugem corrói, o ladrão rouba. É tudo que a gente construindo o reino dele, né? Mas a gente pensar em construir não é coisas para que Deus nos aprove, mas construir dentro do coração, para aquele encontro naquele dia de Deus é o que vai valer, é o que vai fazer sentido para a eternidade. Amém. Glória a Deus, irmãos. Receba essa palavra no seu coração, né, como guia de tudo que foi falado aqui. Se você depois precisar assistir de novo, você assiste, né? Mas que Deus tenha falado no seu coração e que você possa se levantar, né, dizendo o que Deus espera de cada um dos seus filhos. Você declarar:
eu vivo a palavra que sai da boca de Deus. Não é da boca do governador, não é da boca do presidente, não é da boca do empresário, do patrão. Não, eu vivo a palavra que sai da boca de Deus. Né? Por todos aqui, por todo empresário, toda autoridade, por todas essas vidas aqui, todos a família Ágape. Em especial, irmão, eu queria pedir para você que é da Ágape, né, do Ministério Ágape, para a gente continuar orando pela Iane Ferreira, que é filha da Andréia Ferreira, lá de Pedregulho, uma jovem de 13 anos. Iane, Jesus te ama. Se você tiver um encontro com Jesus, sua vida vai mudar. Esse vazio vai embora, Iane. Aceita Jesus na sua vida, né? E queremos apresentar também o Fabrício, né? Ele é pai da Manuela, que foi amiguinha da Valentina, né? O Fernando Chimionato nos ligou pedindo. Ele sofreu um acidente de moto, ele está internado, ele machucou bastante, ele estava tomando morfina por causa da dor. Que a gente possa orar por eles. Amém, irmãos? Vamos orar? Estende sua mão aí conosco. Pai, eu te apresento aqui todas essas vidas. As famílias, as autoridades, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão em casa, as autoridades constituídas, governo, prefeitos, presidente da República, Supremo Tribunal, os deputados, senadores, que o Senhor possa ser sobre a vida dessas pessoas, ó Deus. Também te apresento aqueles que estão na linha de batalha ali, nos hospitais, os médicos, os enfermeiros, né, os anestesistas, todos aqueles que estão cuidando daqueles que contraíram o coronavírus, que o Senhor sustente, que o Senhor preserve a vida deles, não permita que eles fiquem doentes, Senhor, guarda eles no teu esconderijo, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, e oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, irmãos? Deus te abençoe. Amanhã nós estamos aqui, amanhã domingo, nosso culto, né, às 19 horas, se o Senhor assim permitir. Um beijo no teu coração. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar aqui compartilhando da palavra de Deus com todos aí. E fiquem com Deus. Deus abençoe.